Fala pessoal, professor Edu do Tecmundo falando, como vocês estão? E estamos voltando depois de uma longa pausa no canal e atendendo a pedidos, vamos continuar nossa experiência com o nosso contador associado a um display de 7 segmentos. Esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior do canal, então quem não assistiu o primeiro vídeo, pausa aqui e vai lá correndo assistir o vídeo anterior para não ficar a ver navios. E naquele vídeo nós montamos essa configuração aqui. Eu apenas cheguei os componentes um pouco mais para a esquerda, porque vamos precisar de mais espaço do outro lado, mas a configuração é exatamente a mesma. Só fazendo uma revisão bem rápida. Nós inicialmente conectamos esse display de 7 segmentos a uma protoboard. Cada segmento do display é alimentado automaticamente pela saída de um circuito 4026. São esses fios verde e amarelo que estão aqui. O 4026 aumenta um dígito no display cada vez que a mudança de tensão baixa para tensão alta no pino 1. E nós vimos também que essa variação de tensão baixa para tensão alta é feita automaticamente por um outro circuito integrado, que é esse aqui, que é um 555 configurado no modo aestável. E se você acha que eu estou falando grego, assista ao vídeo anterior, que eu garanto que você vai entender tudinho. Vamos só rever o funcionamento, ligando 9 volts. Cada vez que o LED pisca, o contador adiciona uma unidade no display. Vamos retirar isso aqui. A ideia hoje é criar algum tipo de complexidade nessa configuração, até com um pretexto para nós entendermos melhor o funcionamento de cada componente. Como esse contador funciona como uma espécie de cronômetro, apesar de não estar nada calibrado, nós vamos tentar reproduzir as funcionalidades que nós encontramos em um cronômetro comum. A primeira funcionalidade que me veio à cabeça foi um comando de pausar a contagem e depois um outro comando para retomar essa contagem. E para executar essa tarefa, nós já demos uma pista no vídeo anterior. Vocês lembram que o pino 2 do 4026 tem a função de desativar o relógio. Então basta jogar tensão alta no pino 2 que resolvemos uma parte do problema. Na configuração inicial, vocês observam que nós ligamos o pino 2 ao GND. Ora, se precisa de tensão alta para desativar e nós jogamos tensão baixa, significa que não estamos utilizando o recurso de desativação até aqui. E como podemos agora adicionar esse recurso? De uma forma bem grosseira, eu poderia pensar em usar uma ponte ligando o pino 2, inicialmente ao GND, e quando quisesse suspender a contagem, eu mudaria do GND para o VCC. Com alguns ajustes até daria para fazer, mas é uma solução feia. E o pior, enquanto eu estou trocando a ponte de um lugar para outro, o pino 2 fica sem uma conexão. E nós já vimos que não devemos deixar pinos de entrada de um CI desconectados. Vamos então melhorar nossa solução. Vamos inserir 2 novos componentes, que são esses botões de pressão aqui. São botões que fecham contato quando são pressionados. Em outras palavras, eles fazem ligação direta entre seus 2 pinos quando são pressionados e interrompem essa ligação quando a pressão é liberada. Vamos utilizar um botão para interromper nosso cronômetro fake e outro botão servirá para retomar a contagem. Então, vamos primeiro retirar esse cabinho aqui que está fazendo a conexão do pino 2 ao GND. E nós vamos fazer esse controle mais lá para o outro lado, onde tem mais espaço para trabalhar. Esse cabinho amarelo vai fazer essa ligação aos nossos comandos. Então vamos lá. O que eu estou querendo? É apertar um botão e jogar tensão alta para esse cabinho amarelo que vai até o pino 2 com o objetivo de suspender o nosso relógio. Dependendo da construção que eu fizer, enquanto eu estiver apertando o botão, certamente o relógio vai parar. Mas o problema é que quando eu retirar o dedo do botão, vai parar de mandar tensão alta para o pino 2. Mas eu não quero isso. Eu quero apertar uma vez e interromper a contagem.
Eu só quero retomar a contagem quando der um outro comando. Então eu preciso de uma construção em que o comando de suspender a contagem fique memorizado, mesmo quando eu tiro o dedo do botão. E para isso, nós vamos usar novamente o nosso amiguinho 555, que é igualzinho a esse outro aqui. Vocês lembram bem qual foi a função desse 555 no nosso circuito? Ele fica alternando entre ligado e desligado, mandando tensão alta e tensão baixa para o pino 1 do 4026, através do cabinho verde. E essa variação de tensão alta e tensão baixa é que faz o 4026 incrementar mais uma unidade no nosso relógio. O liga e desliga do 555 é feito através dos pinos 2 e 6, que são chamados de trigger e threshold. Quando a tensão cai abaixo de 3 volts, no pino 2, o CI liga. Quando a tensão sobe acima de 6 volts, no pino 6, o CI desliga. Uma característica marcante do 555 é que ele armazena internamente o último comando. Se a tensão cai abaixo de 3 volts, no pino 2, ele liga e permanece ligado, mesmo que a tensão volte a subir nesse pino. A informação ela fica armazenada. O pino 2 ele serve apenas para ligar. Ele não serve para desligar se a tensão voltar a subir. A função de desligar pertence ao pino 6. Então aqui nós fizemos a tensão nos pinos 2 e 6 ficar variando entre 3 volts e 6 volts, fazendo com que o 555 ligasse e desligasse automaticamente, sem nenhuma interferência externa. E como foi que nós fizemos essa tensão variar entre 3 e 6 volts? Carregando e descarregando esse carinha aqui, esse capacitor. Agora, novamente, nós queremos mandar um sinal que liga e desliga e que também armazene o último comando. Então, nós já podemos conectar esse 555 aqui. E já vamos ligar o VCC. E vamos ligar também no pino 1 o GND. Agora nós queremos fazer a ligação no pino 2, no trigger, através do botão. Veja como vai ser feita essa ligação. Aqui esse pino aqui não chega a tocar no botão, ele passa por baixo, está alimentando o pino 1 do 555. O botão está ligado, um terminal no pino 2. E o outro pino a gente vai conectar ao GND também. Então, fica desta forma. Então, esse cabinho passa pelo botão, se for pressionado, ele conecta o GND ao pino 2. E esse aqui passa por baixo do botão, sem qualquer ligação com o botão, e é o GND no pino 1 do 555. Então, quando pressionado o botão, ele leva o GND até o pino 2. E quando não pressionado, o pino 2 não pode ficar sem qualquer tipo de conexão. Então, nós ligamos ele ao VCC através de um resistor 10K. Então, nessa configuração inicial, o pino 2 desse 555 recebe tensão alta, passando por esse resistor, e se eu pressionar o botão, ele recebe tensão baixa, porque conecta diretamente o pino 2 ao GND. Ligação direta aqui prevalece sobre o VCC, que tem um capacitor, tem um resistor no meio. Então, dessa forma, eu garanto que com um simples toque nesse botão, eu vou ligar esse 555.
E mesmo quando eu tirar o dedo do botão, o 555 permanece ligado. Lembre-se que é uma característica desse circuito integrado. Ele armazena a última instrução. Se eu dei uma instrução a ele para ligar, enquanto eu não der uma outra instrução para desligar, ele armazena a informação de ligado. E só que quando eu tiro o dedo do botão, eu não estou dizendo ele para desligar? Não, porque o pino 2 serve apenas para ligar. Para desligar, eu teria que jogar tensão alta no pino 6. Ou então utilizar um outro recurso do 555 que torna essa função muito mais fácil. Nós vamos utilizar o reset do 555, que é esse pino 4 aqui. O reset ele tem prevalência tanto sobre o trigger quanto sobre o threshold. Uma vez acionado, ele desliga o 555 e mantém aquela característica de armazenar o comando. Se desligou, ele vai permanecer desligado até que venha um comando de ligar. E como é que nós acionamos o reset? Jogando tensão baixa no pino 4. E para isso vamos utilizar o outro botão tátil. Deixa eu ligar aqui. Vamos ligar esse terminal ao GND. Então, ao apertar esse botão, ele joga tensão baixa para o GND. E normalmente, se ele não estiver apertado, ele não pode ficar desconectado. Então, o pino 4, nós vamos conectá-lo ao VCC por um resistor de 10K. Vamos então ligar este pino saindo da outra extremidade do botão, ligando ao pino 4 reset. Então, apertou o botão, ligamos o GND ao pino 4, resetando, desligando o 555. E do lado de cá, o pino 6 é um pino de entrada, ele não pode ficar desconectado. Vamos ligá-lo ao GND. Tá? Então, o pino 6, ele ligaria o 555 se ele fosse acima de 6 volts. Como ele está constantemente ligado ao GND, ele nunca será acionado. Tá? Então, o acionamento de desligar é feito por esse botão no reset. E o ligar é jogando o GND para o pino 2, para o trigger. O threshold, ele nunca será acionado. Só para controle, eu gosto sempre de colocar um LED para a gente entender o que está acontecendo. Aqui na saída do 555, né, que é o pino 3, que vai para o cabinho amarelo, levar tensão positiva pino 2 do 4026, eu vou ligar um LED também. Proteger ele por um resistor 460. E vamos ligar. Vamos ver o que acontece. Ligando uma bateria de 9 volts. Funcionamento inicial normal. À medida que recebe um pulso no pino 1 do 4026, uma unidade é acrescentada ao nosso contador. Eu vou jogar tensão baixa aqui, nesse 555, de forma que ligue, jogue tensão positiva e que acione o modo desativar do 4026. Liguei. Veja que o contador parou. O pulso continua sendo jogado para o 4026. Tá? Mas o LED amarelo aceso indica que está vindo tensão aqui, pelo cabo amarelo, até o pino 2, desativando a contagem. É como funciona o nosso cronômetro fake, é como nós gostaríamos que funcionasse. Se eu agora pressionar esse outro botão, eu vou ativar o reset
desse 555, desligando ele. Se eu vou desligar, esse LED vai apagar e vou parar de jogar tensão pelo fio amarelo. Pressionei, larguei. O contador voltou a crescer. Fazendo novamente. Repara que eu pressiono o botão uma vez e retiro. Eu jogo tensão baixa para o trigger e retiro. E imediatamente passa tensão alta para o trigger. Mas, ainda assim, o comando de ligar, ele ficou armazenado internamente no 555. Essa é a beleza desse circuito. Ele memoriza o último comando. Enquanto eu não der um outro comando para desligar, ele memoriza o comando de ligar, mesmo que eu não esteja mais pressionando o botão. Ok? Então, mesma forma acontece com o desligar. Pressionei uma vez só, ele desliga. Desliga e armazena o comando de desligar. Enquanto não der um outro comando oposto, ele vai permanecer no modo desligado. Esse 55 desligado significa que não está desativado o contador. Então está aí o nosso cronômetro. Pausa e retoma. Um detalhe. Inicialmente, no vídeo anterior, nós vimos esse 555 ligando, desligando sozinho. Nós dissemos que ele estava no modo aestável, ou seja, ele não ficava estável nem no ligado e nem no desligado. Aqui, quando nós pressionamos o botão, ele fica estável no modo ligado. E quando pressionamos o outro botão, ele fica estável no modo desligado. Ou seja, ele fica estável em dois modos diferentes, tanto no ligado quanto no desligado. Essa é a configuração biestável do 555. Então, o mesmo circuito, igualzinho, ele pode ser usado em configuração diferente, dependendo das ligações que nós fazemos. Esse carinha é um coringa na eletrônica, ele pode ser utilizado em diversas situações. Então, pessoal, essa foi a nossa experiência de hoje. Nós aproveitamos a configuração montada no vídeo anterior e criamos uma complexidade a mais. Isso nos ajudou a entender um pouquinho mais do nosso circuito, do 555 em um modo diferente. E eu acredito que é dessa forma que se aprende, criando demandas por conhecimento e buscando soluções para essas demandas. É muito melhor do que simplesmente chegar e apresentar, os resistores são assim, as cores significam isso, os capacitores eles têm essa função, olha quantos capacitores existem. Isso não gera desejo por conhecimento. Criar demanda antes do conhecimento é muito mais interessante. Essa é a forma como eu penso. Se você tem alguma sugestão, se você pensa diferente, escreve aí que eu vou tentar responder na medida do possível. Tá legal, pessoal? Aqui é o Edu do Tecmundo e um grande abraço a todos.